Novembro Azul, né? Sobre toda essa campanha, né? Sobre todo esse momento de conscientização. Esse é o nosso assunto. Acompanhe esse VT, depois a gente vai conversar com o Dr. Rafael. Com o fim do mês de outubro e da campanha do Outubro Rosa, inicia-se o mês de novembro, com mais um movimento que objetiva alertar a população sobre o câncer, o Novembro Azul. Esse movimento internacional de combate ao câncer de próstata tem como objetivo alertar a todos sobre a importância de conhecer essa doença e da realização de um diagnóstico precoce sobre ela. Essa campanha visa também quebrar tabus, uma vez que o câncer de próstata é sempre tratado com muito preconceito pelos homens, principalmente em razão da realização do exame clínico, feito com toque retal. Por isso, muitos preferem não procurar um urologista, fazendo com que o diagnóstico seja realizado tardiamente. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. É por isso que a única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. Mas afinal, quais são os fatores de risco? A partir de qual idade os homens devem fazer os exames? Acompanhe agora o nosso papo e tire todas as suas dúvidas. Muito bem, a gente está aqui na Rede Vida de Televisão com o Dr. Rafael Flávio Facchini Cipriani. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado. Agradeço, padre. A gente fica muito feliz de ter uma palavra abalizada como a do senhor, porque nunca é muito falar sobre isso, porque parece que de repente as pessoas não se convencem dessa questão da prevenção, né? Verdade. Por isso que é importante a gente sempre informar, né, esses pacientes, essas pessoas, para eles procurarem, né, se cuidar. A questão do Novembro Azul até é uma campanha internacional de conscientização. Sim, o Novembro Azul nasceu na Austrália. Na Austrália? Na Austrália. Primeiramente ele se chamava Movember, né? Que é o M de mustache, né? O bigode. De bigode, né? Bigode e, né, com a conjunção com November, né? Do mês novembro. Seria o Novembro dos homens, Novembro dos... Exato. Então começou com uma brincadeira entre amigos, né? Onde eles deixavam o bigode crescer. E também, né, como foi, né, adquirindo vários adeptos, eles começaram a discutir questões relacionadas à saúde do homem, inclusive com certas doações em dinheiro, né? Então eles conseguiram, até hoje em dia existe esse fundo, né, voltado à saúde do homem, né, principalmente câncer de próstata. E quando você falou saúde do homem, saúde do homem basicamente o que uma das coisas que maior risco que tem, e também a gente vê o maior causa de morte também, é a questão do câncer de próstata. Sim, o câncer de próstata, na verdade, ele não mata tanto, né, quanto outros tipos de câncer que costumam ser mais agressivos que ele. Sei. Mas ele é um câncer que é muito prevalente, né? A gente tem dados aí do Instituto Nacional do Câncer, que aqui no Brasil, a gente teve no ano passado em torno de 69 mil casos novos, né? A mortalidade não é tão alta, mas ainda configura como a segunda causa de morte por câncer, né, no nosso país, perdendo só para pulmão. Só para pulmão? Olha Exato. Que coisa. Agora, isso geralmente por causa de um diagnóstico tardio? Sim, nas fases iniciais, né, o câncer de próstata ele costuma ter uma taxa de cura assim, em torno de 90% até 95%. Né? O inicial que a gente fala é quando o tumor está pequeno, está localizado apenas no órgão. Né? Ah, entendi. Não saiu dali do órgão para outro lugar, né? Exato, exato. Então, ali é uma fase inicial. Nessa fase, o tumor não dá sintoma, né? Então, não tem dor, não tem nada. Nada. Não, é muito comum, né, os homens irem no consultório do urologista porque estão urinando mal e tal. Então, sei. Isso acaba trazendo, né, eles a essa procura. A gente acaba fazendo, né, pedindo alguns exames e fazendo o diagnóstico. Mas os sintomas urinários em si não são relacionados com câncer de próstata. Não são relacionados com câncer de próstata. Não. Agora, a questão da... A gente vê a mulher que tem uma regularidade no ginecologista. Isso não acontece com o homem ainda? De ter uma certa regularidade no urologista? A gente não vê. Assim, as novas gerações estão mudando um pouco essa mentalidade, mas ainda é um tabu, né? Então, o homem tem um certo receio de neurologista, tem um pouco de medo de ter a sua masculinidade posta à prova ao fazer um exame, né? Isso tudo por causa... ainda tem essa coisa por causa do toque retal? Ainda tem isso? Existe muita resistência. Muito grande, que coisa.
Infelizmente, né? Porque é um exame rápido, indolor, né? E... altamente profissional. Não tem por que você colocar qualquer coisa num exame de médico, né? Exatamente. E assim, a gente vê nas mulheres, né? Uma tradição passada ali da mãe para a filha, né? Então, a filha, você começou a menstruar, né? Já leva a menina e tal. E isso a gente não vê no homem, né? Infelizmente. E isso é muito de que esse diagnóstico acaba sendo... pegando o câncer numa fase mais avançada, então. Mais avançada, exatamente. Agora, essa questão do Novembro Azul é a conscientização para que o homem vá... Se ele nunca foi, ele precisa ir. Isso. O dia 17 é o Dia Mundial de Novembro, né? O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. É hoje. Então, não, é hoje não. Amanhã. É hoje, não é hoje, amanhã. Dia 16. Então, assim, a gente... Como existe, né, o Outubro Rosa, né, do Prevenção do Câncer de Mama na Mulher, a gente trouxe essa campanha também para, né, conscientizar e trazer, né, essa doença altamente curável, né, numa fase mais inicial, né, e com uma taxa de cura maior para o nosso consultório. Quando é que o homem precisa fazer o exame? Geralmente, a gente recomenda a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos? A partir dos 50 anos. Se ele quiser fazer antes, ele pode fazer? Pode, sem problema nenhum, né? A gente dá essa idade, né? Porque primeiro que ela é mais fácil de memorizar e o próprio comportamento da doença, né? Ela é uma doença que atinge uns homens com uma certa idade. Sei. Então ela costuma ali, a idade média ali de diagnóstico é por volta dos 65 anos. Tá. Mas a gente usa, né, uma série de fatores, né? A gente usa, além do toque, né, que é o exame clínico, a gente usa também um exame no sangue. Como que chama? PSA. PSA. Isso. PSA é o antígeno prostático específico. Né? Então, a gente utiliza, às vezes, não uma medida só, mas a gente acaba comparando com o do ano anterior. Vendo se está... É o que? Está crescendo. Está crescendo? Isso. Muito a PSA alto significa que tem alguma coisa... Sim, o PSA maior do que 2,5 para homens que têm menos de 60 anos ou o PSA maior do que 4 para homens acima de 60 anos. É mais ou menos o corte que a gente utiliza para nos guiar, né? Então, é um exame barato, fácil, né? Tem, né, basicamente qualquer laboratório, tem na rede básica também de saúde. O doutor falou do negócio do bigode, interessante, ele tem preparado o negócio, olha, sabe, ele já falou pra gente como surgiu a campanha campanha do Novembro Azul, mas veja aí, né, que foi preparado para você ver, veja só. Mesmo conhecendo a campanha Novembro Azul, você sabe qual a sua origem? Esta história vem da Austrália, no ano de 2003, quando dois amigos, Travis e Luke, em uma brincadeira, levantaram a hipótese de ambos usarem bigodes. Essa simples ideia evoluiu para o símbolo do bigode ser usado para orientação masculina da doença, já que a sugestão veio próximo ao Dia Mundial da Conscientização do Câncer de Próstata. Logo, isso se espalhou, com outros amigos aderindo ao bigode. Esses dois amigos então criaram a Movember Foundation, uma instituição para arrecadar fundos no combate ao câncer de próstata. A iniciativa só chegou ao Brasil em 2008, mas até hoje sua mensagem permanece viva. Interessante, o doutor tinha acabado de falar isso pra gente. Curioso, né? Agora, interessante, agora o bigode, aliás, hoje o símbolo é um laço, né? É o laço, que esse laço é usado para quase todas as campanhas, né? Só muda a cor, né? Do rosa, também para AIDS, para coisa, tudo usado também para todas as campanhas. Mas muito interessante. Agora, doutor, existe predisposição para o câncer de próstata? Alguém pode ter mais? Questão de hereditariedade, de família, alguma coisa? Sim, os fatores de risco, né? Sim, principalmente o número 1 do fator de risco é a idade, né? Como eu falei. Existe algumas predisposições envolvendo história familiar, né? Então, pacientes, né, pessoas que têm um parente de primeiro grau, seja um irmão, meu irmão, pai... Meu irmão. Vou dar café. Pode falar. O senhor quer café? Quer? Não.
Obrigado. Vai querer café tranquilo. não? Você não gosta de café Tô não? na água aqui, por enquanto. Mas não quer café não? Não, obrigado. Então não vou tomar café com ele não. Não, fica à vontade. Não, doutor, você tá fazendo pouco caso, meu cara. Mentira. Tô brincando. Mas, não, eu tô dizendo porque o meu irmão, ele tem câncer de próstata e foi um câncer que ele já descobriu já numa fase bem avançada, fez uma cirurgia muito radical. E eu faço um acompanhamento praticamente de 6 em 6 meses por causa disso, de 6 em 6 meses. Exatamente. E nessas populações que tem um fator de risco, a gente costuma antecipar, né, o rastreio. Né? Então, igual você falou, então, parente de primeiro grau, né, a idade e a gente observa também em afrodescendentes. Né? Isso é um dado mais americano. Sei. Que eles têm uma população etnicamente pouco miscigenada como a nossa. Sei. Mas a gente observa que nessa população, né, o tumor ele começa numa fase mais precoce e quando identificado ele costuma ser mais agressivo também. Entendi. Então, né, nesses fatores de risco a gente começa 5 anos antes. Tá vendo? Interessante. Além disso, né, tem algumas doenças, né, que se algum familiar tiver, a gente também aumenta a predisposição, que é o câncer de mama, né? E também alguns tipos de câncer de cólon também, intestino. É? Então daí nesses casos a gente também começa 5 anos antes. Que interessante. Doutor, a próstata é um órgão pequenininho, é uma glândula pequenininha. Uma glândula pequena. Pequenininha, né? E ela tá localizada perto da bexiga, Isso. Ela tá exatamente embaixo da bexiga. Debaixo da bexiga. Ela tem o tamanho mais ou menos de uma noz. Nossa. E é um órgão do nosso aparelho genital, né? Ela serve para nutrir o espermatozoide. Sei. Né? Mas ela também tem essa função urinária porque ela, por dentro dela passa o canal da urina. Por dentro que passa o canal da urina. Isso, a bexiga está em cima dela. Por isso que quando ela está mais inflamada, ela atrapalha a micção, a urinar. Exato. Inclusive foi bom você tocar nesse assunto porque é um motivo de confusão, né? Então tem uma doença muito prevalente também que se chama a hiperplasia prostática. Então, isso. Que causa esses sintomas, né? Hiperplasia não é câncer? Não é câncer. Hiperplasia é uma doença benigna. E muito comum. E o que é hiperplasia? É quando... Hiperplasia é um crescimento. Quando a próstata cresce. Isso, a próstata cresce e acaba causando uma obstrução ao fluxo de urina. Aí o paciente começa a sentir dificuldade, o jato enfraquece, ele acorda à noite para urinar várias vezes ao dia. E a hiperplasia é o fato de... Então, o fato da próstata crescer não significa que seja câncer, então? Não. Não, né? Uma doença é diferente da outra. Mas, né, como elas são muito prevalentes, elas podem, né, acontecer juntas no mesmo paciente. E no caso da próstata, no caso do câncer de próstata, há um aumento também da próstata? Ou não? Não necessariamente. Não? Olha não. Que coisa. O câncer de próstata é um nódulo que surge na próstata. Um nódulo que surge na... O toque retal é para sentir esse nódulo? Exato. Sei. Por quê? A próstata ela tem várias regiões anatômicas, né? E o local onde é mais comum de ser acometido, né, da próstata é a parede posterior. Sei. Que é onde surgem esses nódulos. Através do toque a gente consegue sentir. Perceber se tem algum nódulo ou não. Exatamente. Que interessante. Logicamente que no início, quando o nódulo é muito pequeno, microscópico, a gente não consegue perceber. Por isso que tem que ter os outros exames juntos ali. Isso, por isso que o PSA é tão importante. Exato. Agora, doutor, na verdade, o câncer de próstata, o senhor falou que ele não é um câncer que mais mata, mas acontece grande parte das mortes dos homens justamente por causa do câncer de próstata, né? Isso. Agora, começado o tratamento, a chance de cura é bastante grande? Sim, igual eu falei no início, né? Nas fases iniciais, né? Quando a doença está localizada só na próstata, a gente tem uma taxa de cura aí que é maior do que 90%. E o tratamento é feito com cirurgia, não? São vários tipos de tratamento e depende da fase da doença também. Né? Na fase inicial, onde tem esse potencial de cura gigante, né? A gente pode fazer o tratamento com a cirurgia, né?
ou o tratamento com a radioterapia. Radioterapia. É uma dessas duas modalidades. Tem umas técnicas que eles implantam umas coisinhas dentro da prova, uns sementinhas de coisa, como que chama isso? Isso daí é um tipo de radioterapia. Um tipo de radioterapia. Se chama bracterapia. 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 Implanta lá o quê? Um material São radioativo? sementes radioativas e elas... dentro. Isso. Da... É que existe também a radioterapia externa, né? Que é aplicada. A máquina ali que irradia. Que é aplicada, são sessões, e existe a bracterapia também, que é como se fosse uma interna, né? Coloca lá dentro e ele vai radiando... Isso, vai irradiando a glândula toda. Ah, que interessante. Agora, deixa eu lá falar, eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas deixa eu dizer uma coisa. A questão da família é fundamental aí para o convencimento da pessoa, de repente, fazer o exame, né? Sim. Fundamental. Eu acho que, de repente, a mulher, né, eu acho que a mulher que tem mais uma visão mais esclarecida sobre a questão da saúde, mulher é importante que ela convença o marido, convença o filho, convença que, mas não pode deixar de passar no urologista, né? Exatamente. Esse convencimento que é o difícil, né? Porque o homem ele costuma ser mais largado, assim, em questão de saúde, né? Gente, a gente está conversando sobre próstata, câncer de próstata, Novembro Azul. Uma das coisas que eu acho que é o maior fantasma para o homem, e que com uma certa razão, é a questão do desempenho sexual. Câncer de próstata, ele pode, o câncer, a cirurgia, ou então o procedimento, pode vir a atrapalhar, de repente, esse desempenho sexual do homem? Essa dúvida aí é muito pertinente e é muito comum nos consultórios, né? E ela tem uma causa, sim. Né? Então, sim, né? A disfunção erétil, né? Que é a impotência sexual, ela é uma dos efeitos colaterais, né? Do tratamento. Tratamento. Lembrar que né, a gente falou da radioterapia, mas né, a cirurgia também é um tratamento e as duas podem causar um pouco de disfunção erétil, né, de impotência. A cirurgia, no passado, principalmente antes dos anos 90, né, era uma cirurgia extremamente mutiladora, né? A gente tinha uma taxa não só de disfunção sexual, mas também de incontinência muito alta. Porque, na verdade, é uma região muito, muito perto de nervo, vaso. Exatamente. Isso, por isso. Né? A gente tinha falado antes da localização, né, da próstata, então... devido a essa proximidade do canal da urina, né, a gente pode ter alguma lesão ali do aparelho que faz o controle da urina. Por isso que pode dar incontinência. Exato. E os nervos que fazem a ereção do pênis, eles passam atrás da próstata. Atrás? Então, na hora de manipular ali a próstata, pode tocar em alguma coisa. Exatamente. Então, às vezes, a simples manipulação do órgão, né, pode deixar uma paralisia do nervo. Né? Isso pode ocasionar numa disfunção sexual. Agora, só o fato do o câncer em si, ele pode também trazer essa disfunção erétil, alguma coisa assim? Não, por si só não. Não, né? É muito raro, a não ser que tenha uma invasão muito grande, né, do tumor invadindo o nervo, destruindo esse nervo, mas é uma coisa muito avançada para isso acontecer. Né? Mas eu achei interessante. Hoje, esse risco de repente, da impotência, da disfunção erétil, é bem minimizado hoje. Sim, a gente conseguiu, com o aprimoramento da técnica cirúrgica, né, a gente já teve uma redução muito importante nessas complicações e mais ou menos ali uns 10 anos para cá a gente está realizando aqui no Brasil a cirurgia robótica assistida. Né? E a gente teve um ganho extraordinário nessa redução dessas complicações com uma precisão cirúrgica muito boa, né? Que não chega a afetar nem nervo, que não chega a afetar nada disso. A taxa assim, de disfunção erétil em torno de 10%. Nossa, olha que muito baixo. Muito baixo. Antigamente era 60, 50, 60. É um progresso. Chegará um dia quase que, de repente, zerar tudo isso. Tomara Deus que sim. Doutor, queria agradecer. Gente, a gente falou sobre a questão do Novembro Azul. Eu queria muito agradecer ao senhor. Muito obrigado. Porque o senhor não imagina como é importante esse gesto seu de vir aqui falar, convencer as pessoas, falar para as mulheres sobre isso. É muito importante, muito importante. Eu acho que é um trabalho, assim, social fora do comum, fora do comum. Queria agradecer, olha aqui, gente, o contato aqui com o doutor é na clínica da cidade.
clinicadacidade.com.br. Atenção, olha aí, ó, clinicadacidade.com.br. E olha, se você nunca foi num urologista, pelo amor de Deus, né? Tem gente que nunca foi no urologista, chega lá e fala assim, é a primeira vez que eu tô vendo aqui. Vixe, todos os dias eu escuto isso. Meu Jesus, não faça isso. Pelo amor de Deus, vá amanhã, pode marcar uma consulta amanhã. Se nunca foi no urologista, vá amanhã. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço.